Como eu convidei vocês, né, logo na abertura dessa edição, hoje eu recebo aqui no estúdio o juiz de Direito, o professor universitário Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Ele é juiz criminal, é autor de alguns livros e está chegando com mais um agora, que é o Tiro Necessário, a legítima defesa do Estado diante da insurgência armada. A gente já vem trazendo esse debate já há alguns meses, né? Numa outra oportunidade em que ele falou conosco sobre o terrorismo à brasileira, e o lançamento acontece no próximo dia 27, tem um grande evento, tá marcando esse debate de como o Estado não está reagindo à medida e à proporção que o crime organizado, as facções criminosas vão ganhando escala, né? Ao ponto da gente até pensar na aplicação do terrorismo à legislação brasileira, o crescimento do problema da insegurança. Doutor Carlos está aqui no estúdio comigo, vai bater esse papo conosco, com vocês, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda, 992994297, seja bem-vindo, Caio. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez conversando com vocês sobre temas tão importantes, né, para a sociedade refletir. A segurança pública é a pauta da vez, né? Ninguém aguenta mais a violência como está. Isso. Hoje, inclusive, tem uma grande operação envolvendo Comando Vermelho. Turistas ficaram isolados dentro de pontos turísticos do Rio de Janeiro. Esse é o problema. Você veja bem a questão... Vulnerabilidade, né? E mais, a narcocultura, divulgando isso, estimulando o turismo nessas zonas dominadas por facções. Isso é um absurdo, né? A gente vê que, na verdade, é uma cultura deturpada financiada pelas facções para justamente movimentar todo um mercado de convencimento a favor do crime. Ou seja, os jovens estão sendo enganados, que isso é muito legal, você está nesse ambiente é bacana, e infelizmente dá nesse tipo de coisa. Pois é, Caio, eu me lembro que quando a gente falou do terrorismo à brasileira, você me disse que para escrever, né, o livro anterior que a gente divulgou aqui, você mergulhou, né, nessa história do crime organizado, da presença das facções, você esteve em operações no Rio de Janeiro, e isso vem trazendo novos desdobramentos como o Tiro Necessário, né? Isso. Vamos falar um pouquinho aí dessa sua experiência? Na verdade é isso, a gente vê, isso não é mais uma hipótese, né? Hoje a gente tem o Brasil com territórios dominados, a gente vê pesquisas mostrando que quase 50 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, 26% da população brasileira está sob domínio de facções armadas. E a gente vê, quem sofre mais nessa história toda são os mais pobres, são aqueles que estão nas comunidades. A gente que é o classe média, nem sente isso, porque as comunidades dominadas são as mais pobres. Então, na verdade, tem dois elos que sofrem muito. O mais pobre, que está dominado por organizações armadas para a guerra e dispostas a guerrear, e essa população que não tem como mudar de bairro, porque são muito pobres e ficam lá esperando no silêncio a chegada do Estado. E o trabalhador honesto, e a grande maioria, né, dessas comunidades. São reféns, na verdade, a grande maioria. E o outro lado, também fraco dessa corda da segurança pública, um é o pobre, o outro lado é a polícia, que acaba que o policial hoje está saindo de casa sem saber se volta, porque ele está enfrentando uma criminalidade altamente letal e armada para a guerra. E muitas vezes o pior, quando esse policial volta, ele não sabe se ele vai ser reconhecido como aquele que cumpriu o dever ou se ele vai ter que justificar por estar vivo. A gente está vendo uma inversão total hoje também da forma de olhar para o problema. Eu faço um levantamento de várias matérias jornalísticas, inclusive. Eu acho que a imprensa foi assim, induzida a erro muitas vezes. Eu vejo que a imprensa, e no meu livro novo agora eu mostro essas matérias, quando a imprensa fala assim: a atividade policial naquela comunidade atrás de um traficante, a polícia fez fechar a escola. Ou seja, não é a polícia que fez fechar a escola, a polícia foi lá fazer um resgate, na verdade, quem fechou a escola foi o traficante. Os criminosos que criam essa situação. Então, a forma de você demonizar as ações do Estado e quase que vitimizar o crime, isso não tem dado certo. Isso está fazendo que a gente está chegando onde está chegando, ou seja, o Brasil está dominado por facções. Então, hoje a gente se propõe aqui, né, a falar do tiro certo. Qual é? Onde o Estado falha? O Estado falha onde? No seu poderio? O tiro necessário, na verdade, é aquele tiro que não foi dado. E só um detalhe, não é um chamado à violência, ao contrário, é um chamado à responsabilidade de proteger aqueles que mais precisam de proteção, que são justamente esses vulneráveis que estão nas comunidades. Porque hoje a gente vê que pela nossa legislação, a nossa legislação penal, Fernanda, é de 1940. E nós estamos pensando numa criminalidade absolutamente distinta hoje, uma criminalidade, como eu falei, de altíssima letalidade, com armas de guerra e etc.
E hoje, como nós temos a leitura da legítima defesa, e essa que é a proposta final que eu faço no livro de modificação legislativa, é a adequação da legislação para que o policial tenha segurança de agir. Porque eu vou tentar sintetizar para o leigo. O artigo 25 fala que pode agir em legítima defesa aquele que age para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, usando moderadamente a força. Esse que é o problema. A análise desse moderadamente. A gente vê que a gente tem uma cultura no Brasil que o policial só pode atirar depois que tomou o primeiro tiro. Em síntese é isso. A cultura jurídica nesse sentido. Mas ele estava com fuzil, mas ele não estava atirando em ninguém. Não é moderável o policial atirar nele e, por exemplo, fazer a neutralização daquele indivíduo. O que eu estou provando no livro é que isso é um equívoco. A balística, e eu escrevi um capítulo sobre balística de fuzil. A balística prova que o direito insiste em negar. Ou seja, um fuzil dentro de uma cidade é incompatível. Isso vai contra todo o pacto civilizatório. Eu não posso deixar que um criminoso irresponsável, sob efeito de droga, que não sabe usar aquela arma, esteja efetuando um disparo de fuzil ou efetua um disparo de fuzil, um armamento que tem um alcance muitas vezes de 7.000 metros, um armamento que vai perfurar toda uma favela, toda uma comunidade num tiro que ele der, de forma irresponsável, tendo altos efeitos colaterais. E eu mostro então também que no direito comparado, todo mundo já entende que esse sujeito tem que ser neutralizado. Então, assim... Isso é o quê? Morto? Neutralizado, ou seja, ele tem que ser abatido se for necessário. Isso pode parecer cruel. Sim, mas já vou entrar nisso. Não, isso pode parecer cruel, mas esse aqui é o problema, Fernanda. A gente está acostumado, e toda a sociedade gosta de palavras suaves. A gente vê que, por exemplo, essa palavra abate, ela tem um preconceito semântico em cima dela. E, na verdade, o abate ele já é feito no Brasil. Olha só a hipocrisia da nossa legislação. Uma das coisas que eu levanto no meu livro. A gente já tem autorização para abater criminosos no Brasil hoje, se estiver dentro de um avião. Você já deve ter ouvido falar da lei de abate de aeronaves. Não. Sim, nós temos uma lei, desde 98, uma lei de abate de aeronaves, e o Brasil vem abatendo aeronaves que estejam sobrevoando sobre o espaço aéreo brasileiro sem se identificar qual o fim. Então, por exemplo, pode ser uma aeronave que esteja vindo com droga da Colômbia, e se essa aeronave, então, vai ser abordada pelas aeronaves brasileiras, e se eles não se identificarem, não pousarem como determinado, eles são abatidos. E isso está acontecendo. A lei do abate já existe no Brasil há muito tempo. Só que, você veja bem, você mesmo não conhecia essa lei do abate. Ela está dentro da lei do terrorismo? Não, é uma lei própria, é uma lei penal especial. Então, essa lei do abate hoje já existe, e olha só, realmente uma aeronave que entra no espaço aéreo brasileiro sem se identificar pode ter um risco iminente muito grande. Sim. Pode ter explosivos, pode vir a atacar, como aconteceu nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Pode estar trazendo droga, pode estar trazendo armas. Aí a nossa legislação, prevendo o risco, porque o direito não pode chegar depois que a pessoa já está morta, ela tem que se antecipar, autoriza o abate das aeronaves. Então, o risco no ar hoje é enfrentado de forma necessária para evitar um risco maior para a sociedade. E agora, o risco dentro das comunidades dominadas por fuzis diariamente, nós temos essa hipocrisia de falar assim, não podemos falar em abate, isso não é humano, isso não é digno. Quando, na verdade, a gente está, então, protegendo o ar e deixando o risco no solo, que é muito maior em razão do número de armas de guerra que existe, desprotegido. Eu acho que a gente tem duas questões aí, doutor Carlos, minha visão, tá? Uma delas é que a gente falha ao permitir que esta arma esteja na mão da pessoa errada. 100% correto. Né? 100% correto. E a outra eu acho que as nossas polícias não estão preparadas para matar, dado o número de inocentes que morrem em abordagens policiais. Olha só, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Primeira coisa, ninguém está dando liberdade para matar, ou seja, e mais, qualquer excesso... Mas é uma linha tão tênue, não? Qualquer excesso... Nenhum país civilizado fez essa confusão. E uma coisa que eu também faço você refletir. Você tem dúvida que um sujeito que aparecer com um fuzil na Champs-Élysées ou no Central Park, ele vai ser abatido? Alguém tem dúvida disso? Não tem. Você sabe que é assim. E o mundo age assim. A legislação mundial, da ONU inclusive, determina que uma pessoa com uma arma de guerra é um risco iminente para toda a sociedade. É a mesma coisa. O que está acontecendo hoje? O Estado brasileiro está hesitando muito. Se hoje entrasse aqui 10 sujeitos armados com fuzis na Rede Gazeta, na Rádio CBN, o Estado viria para nos salvar. Hoje o Estado sabe que tem comunidades com 1.500 fuzis dominando aquelas pessoas.
e o Estado hesita, porque realmente está sempre essa alegação, é um risco muito grande entrar. Esse risco está aumentando, Fernanda. Em 2024, tivemos 19 fuzis apreendidos em Vitória. Eu fechei 2025 com 28 fuzis apreendidos. Eu tive um aumento de 47,5%. Se a gente continuar nessa velocidade, o Espírito Santo vai estar igual ao Rio de Janeiro em alguns poucos anos, com relação ao número de armas de guerra dentro da cidade. Isso tem que ser desestimulado. E aí é um dos pontos da minha tese que eu vou defender. Eu fiz levantamento de vários estudos de psicologia, de direito, dentro do direito também. Nós temos o Gary Becker, que é o Prêmio Nobel de Economia, eles mostram isso claramente. A lei fraca estimula o crime. A lei, se ela for previsível, a letalidade que vai poder ter, vai fazer esse sujeito pensar 2 vezes antes de estar com o fuzil na mão. Aí eu concordo. Hoje o fuzil é sinal de ostentação criminal. Isso aí. Esse sujeito ele tem que ter a certeza que, em vez de ostentação, vai ser autodestruição. E isso a gente tem que diminuir o número de fuzil. Eu concordo com você 100%. A polícia não era para ter fuzil na rua. Por que a polícia brasileira... E muitas polícias no mundo não andam com fuzis nas ruas, porque são armas de guerra, não são armas compatíveis com o cenário urbano. Mas no Brasil, como toda criminalidade usa arma de guerra, a polícia é obrigada a usar também. Então a gente tem que ter uma legislação que seja um desestímulo psicológico para o sujeito falar, olha, agora eu posso ser neutralizado, não vou passar por esse risco. E a gente naturalmente vai diminuir a posse dessas armas dentro dos centros urbanos. Então, isso é claro. Eu vou te dar um exemplo, numa situação mais leve, mas para mostrar como a lei ela influencia psicologicamente na gente. Quase todo mundo hoje respeita o não beber e dirigir. Porque sabe que vai ter consequências jurídicas, sabe que a blitz vai parar. Ou seja, se a gente tem uma legislação que ela é leniente, que ela é laxista, leniente, ou seja, ela não é forte com relação a isso, é um estímulo às pessoas continuarem praticando os crimes. Uhum. Eu acho até que esse gancho é importante. Por exemplo, se existe uma... dói no bolso, né? Na verdade, a pessoa ela não dirige bêbada, né? Não se arrisca ao volante porque ela tem medo de uma blitz. Exatamente. E se a legislação ela endurecesse, por exemplo, no tempo de permanência na prisão daquele que é pego com arma de grande calibre? Mas olha só, Fernanda, a questão é... Vou voltar mais uma vez. Uhum. E por isso que no livro eu trabalho isso e mostro isso, que as pessoas não têm ideia. Esse tipo de armamento é absolutamente incompatível com o meio urbano. A gente não pode conceber o Estado brasileiro ter tantas armas de guerra dentro das cidades. A balística prova isso e eu provo isso no livro. Uhum. Por isso que o mundo inteiro não concebe isso. Então eu não posso deixar que... Essa semana passou uma imagem na televisão de crianças dentro de um carro com fuzis. Não sei se você chegou a ver. Ou seja... São pessoas adolescentes com fuzis na mão, sob efeitos de droga, são absolutamente inconsequentes. É triste a gente falar isso, ninguém quer matar. E aqui nós estamos defendendo a vida, na verdade. Defendendo a vida daquele... Só que o direito não pode ser para proteger aquele que resolveu guerrear. Ele tem que proteger o cidadão honesto, o trabalhador, que é vítima disso. Então a gente tem que pensar numa legislação que dê capacidade, instrumentize e que dê mais segurança para as polícias agirem nessas situações. Não estamos falando de criminalidade comum, de rua, nada disso. Então nós estamos falando que quando o sujeito está com uma arma de guerra, ele não pode ser tratado como aquele que está com um revólver 38 na mão. Uhum. Um revólver 38, pra você ter uma ideia, ele vai ter um alcance de 50 metros do tiro dele. Mesmo assim, quando ele bater com um anteparo, vai ter a paralisação daquele projetil. Um fuzil não. É uma arma que foi projetada para ultrapassar dezenas e centenas de obstáculos com capacidade letal. Mas o policial, doutor Carlos, ele só descobre que é um fuzil, ou se é um revólver, ou uma espingarda, sei lá o quê, quando ele já está no confronto, não? Sim, com certeza. Agora, olha a cena, aquela cena que eu até falei isso da outra vez, vou repetir. São cenas que fazem a gente repetir e é muito fácil, Fernanda. É muito cruel, vou falar para você, com relação ao policial que age nessas situações, nesse confronto armado com esse tipo de criminalidade, quando a gente julga em ambientes como nós estamos aqui hoje, confortáveis, no refrigerado, com tempo para pensar. Uhum. A gente tem que entender qual o fenômeno corporal que esse policial passa numa troca real de tiro, com altíssimo risco para a própria vida. Ele tem que defender a própria vida e vida de terceiros que ele nem conhece. Então a gente tem que dar ferramentas para esse sujeito ter mais segurança. Hoje o policial nesse tipo de confronto, no Brasil hoje, com a legislação que nós temos,
ele tem menos medo do criminoso do que de ser julgado depois pela ação que ele fez contra o criminoso. Porque a realidade é o seguinte, as cenas que eu vi lá no Rio de Janeiro, a gente passa na comunidade e eu passei dentro do blindado da polícia com 3 fuzis apontados para a gente a 1,5 metro. E a polícia não pode atirar. A 1,5 metro do Caveirão. A 1,5 metro do Caveirão, Tá. 3 fuzis apontados para a gente, a polícia apontados. E olha que cena, isso em nenhum lugar do mundo isso é concebível. E depois, no mesmo momento, segundos após, nós vimos, quando a gente virou com o Caveirão, uns 80 homens correndo com um fuzil na mão e atirando nos policiais. E esses policiais, mais uma vez, se agem em legítima defesa própria de terceiros, como a nossa legislação não é bem clara com relação a isso, corre o risco deles estarem agindo para nos proteger, para salvar aquela comunidade e ainda responderem juridicamente. Então a gente tem que repensar. Isso não é inteligente para a segurança pública. Definitivamente, o que a gente obtém e a gente espera efetivamente é que diminua o uso desse tipo de arma. Esse tipo de arma, vou repetir, é inconcebível no ambiente urbano. Entendido. Agora, olha só, doutor Carlos, ainda pensando aqui, né, no tiro necessário, quando um policial ele se depara com uma operação como essa, que ele sabe que o poderio, né, do crime organizado é maior até mesmo que a própria estrutura que ele tem lá naquele quartel, né, do bairro, ele não vai só para render, ele vai para matar. Não. Não vai? Não vai. Fernanda, o policial ele é treinado para a preservação da vida. É bem diferente e aí a gente tem que entender também, é um preconceito que a gente tem. Todo treinamento policial é de preservação. O policial ele é treinado para, se ele for efetuar um disparo, ele tem que olhar se atrás, se ele está com um fuzil, ele vai olhar se atrás tem uma criança, tem uma pessoa. Esse é o treinamento que é dado para os policiais que fazem esse enfrentamento. As nossas tropas de elite, que são as pessoas que entram nesse confronto direto. E são muito bem preparadas. Tanto que é uma coisa que as pessoas confundem. Ah, mas teve uma ação policial, só morreram criminosos. Olha que preconceito. Olha a cobrança. Na verdade, as nossas tropas especiais elas não são mais letais. Elas são mais precisas. Justamente porque elas buscam aqueles alvos que estão ali fazendo domínio do Estado com armas de guerra. Já o criminoso, Fernando, ele é, como eu falei, ele está sob efeito de droga. Sim. Ele é um irresponsável, ele não tem competência técnica para usar aquela arma. E o que é pior, ele vai fazer de tudo e atirar em qualquer um da comunidade para não ser preso, porque ele sabe que se for preso e perder o fuzil, ele vai ter que pagar 150 mil. Se ele estiver quanto custa um fuzil no mercado se ele negro? estiver com uma carga de droga, ele vai ter que pagar a carga de droga. Ou seja, além de preso... quem paga é a família, né? Não. Além de preso, ele vai estar com uma dívida já impagável. E, consequentemente, ele sabe que vai ser morto pela facção. Então, esse cara vai atirar na polícia e vai usar qualquer um da comunidade como escudo. É isso que acontece. Então, sempre que você tem esses... A polícia, ela é efetivamente mais precisa porque mais bem treinada. As nossas forças especiais são as melhores do mundo. Né? Eu fui conhecer o BOP, fui conhecer a COR, eu fui nos comandos do Exército lá em Goiânia, passei uma semana lá para entender justamente como são as ações dessas forças especiais que fazem esse enfrentamento. Não é a nossa polícia do dia a dia. O policial do dia a dia de rua, Fernanda, ele não tem que estar com fuzil. Mas e a legislação diferencia isso, doutor Carlos? Não, isso aí que está, é esse ponto. Eu quero mudar a legislação para diferenciar para estes casos de enfrentamento com essas armas de guerra. Que aí sim pode haver o tiro determinado. O policial tem que ter, não pode ter nesse momento, Fernando, é diferente do que muita gente pensa. O policial ele tem que decidir em frações de milésimos de segundo, porque se sair o primeiro tiro do criminoso, esse policial vai ser abatido. Ele vai ser abatido, que está na nossa defesa. Então, na verdade, a gente tem que acabar com esse mito jurídico que o policial só pode abater esse indivíduo depois que tomar o primeiro tiro. Isso é um absurdo contra os policiais. Isso não é digno para essa pessoa que está fazendo a nossa segurança. Agora, a gente precisa de fortalecer também os instrumentos de controle. Sem sombra de dúvida. Corregedoria para isso. Mais uma vez, câmera corporal. Mais uma vez eu falo, né? Fernanda, os abusos são imperdoáveis. E você pode ter certeza, né? Os bons profissionais, e aí seja na imprensa, no judiciário, no Ministério Público, na polícia, todos os bons profissionais querem que os maus sejam excluídos, porque acaba que suja a imagem de toda a corporação, de todas as nossas classes. Então, assim, os abusos têm que ser fortemente punidos, não tenha dúvida disso. Mas o que eu não posso, eu estou falando da questão de confronto de guerra, porque essas facções já estão guerreando com o Estado e o Estado está fingindo que isso não acontece.
Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente fala e a gente quer pensar no politicamente correto, todo mundo quer a paz, todo mundo quer preservar a vida, tudo que fala que vai preservar a vida nós apoiamos. Lembra da DPF 635, que proibiu a subida das polícias nas comunidades, porque as polícias estavam tendo muita letalidade? Eu provo nesse novo livro, eu peguei todas as pesquisas feitas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pelo ISPE, pelo GAECO do Rio de Janeiro. O que aconteceu depois da DPF, que o Estado deixou de agir, a violência só aumentou nas comunidades. O controle das comunidades. As facções aumentaram em torno de 30% o domínio territorial delas, aumentaram o número de armas de guerra. Ou seja, aquilo que a gente defendeu no primeiro momento, todo mundo apoia, está tendo muita letalidade, então é melhor a polícia não entrar. A ausência do Estado não é sinônimo de menos violência naquele lugar, ao contrário, aumentou a violência naquele local. Então eu vejo que as pessoas que sempre tentam enxergar com bons olhos, são pessoas boas que querem o bem, têm dificuldade de enfrentar termos que a gente precisa enfrentar. A gente tem que parar de querer só usar palavras politicamente corretas, porque quando o Estado não reconhece a situação de guerra, por exemplo, ele nunca vai se adequar, nem na forma legislativa, com estratégias. Então, o que a gente está buscando discutir, trazer à discussão é isso, trazer luz a essa realidade. Que a gente já vive num ambiente de terrorismo. Com certeza. E que é por isso que a gente precisa de atualizar as nossas legislações. Dr. Carlos Eduardo, ele lida com isso todos os dias, viu, gente? Ele é juiz criminal, ele é professor da área criminal também, universitário. E ele está trazendo uma visão aqui que é bastante polêmica, né? Eu acho que dá um soco no coração da gente, se me permite, Fernando, só lembrar... Terrível aquele resultado da ação do alemão, né? Com 120 mortos. Terrível. Você lembra que 87% da população daquele local, aqueles que moram lá, apoiaram? Isso aí. É muito fácil a gente daqui de fora, Fernanda, a gente negar isso. Porque isso é um problema muito longe da gente. Mas 87% daquela população, Fernanda, está lá em silêncio, sem poder mudar daquele bairro, tirar os filhos daquele ambiente deletério, porque não tem condição de mudar de bairro, esperando em silêncio o Estado chegar, e o Estado nunca chega. Mas sabe o que me traz, assim, de certa forma, uma aflição? Para o policial, né? E eu vou dar 2 exemplos aqui claros que eu noticiei. Aquele menino que foi jogado da segunda ponte por 2 policiais, né? Que a mãe que foi buscar informações de onde ele estava já morreu afogado, né? E esse policial que matou um casal de mulheres... Fernanda, isso aí são coisas que todos nós, de forma veemente, temos que rejeitar. Isso aí. Isso tem que ser punido exemplarmente. Isso aí é inegável. Exemplarmente. Exemplarmente, isso aí não tem dúvida. E ninguém está defendendo aqui liberdade para matar para a polícia. Definitivamente, nós estamos falando em situações extremas, onde o nosso policial também, em situação extrema, está sendo esquecido, na verdade, pelo Estado. A gente quer que ele haja com contundência e abandona ele no processo. É isso que tem acontecido, Fernando. Esse policial, ele age para proteger aquela comunidade e depois a vida dele toda é desgraçada num processo judicial. Quando, na verdade, o que é sensato, por exemplo, o artigo 23 do Código Penal, quando fala da legítima defesa, é chamada tecnicamente de excludente de ilicitude. Quando fala excludente de ilicitude, quer dizer, não há crime quando você age em legítima defesa. Quando não há crime, se você age em legítima defesa, você não deveria nem ser processado. É isso que a lei determina. Ok. Só que, com o policial, ele já sabe que quando ele for agir para nos proteger contra um criminoso invadindo a Gazeta com um fuzil, ele vai imediatamente, após agir na nossa legítima defesa, ele vai ser afastado, vai responder um PAD, vai responder um processo judicial, vai ter que pagar advogado, porque o Estado também não dá advogado para ele. E esse policial, então, ele sempre vai... Acaba que hoje está tendo o quê? Uma retração da atividade policial. O policial sempre coloca na balança, ele hesita. Sente, eu vou cumprir o meu dever e depois eu vou ter um preço tão grande a pagar judicialmente. Será que vale a pena eu cumprir o meu dever? A omissão é muito mais confortável, Fernando. Doutor Carlos, esse é o debate que acontece, então, no próximo dia 27. Um dos. Me conte um pouquinho mais. Na verdade, o que a gente está fazendo é o Encontro Nacional de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado. A gente está trazendo os maiores especialistas do Brasil para justamente, como a gente vê que hoje as pesquisas mostram que mais de 60% da população brasileira é o tema que mais aflige nesse ano eleitoral, o que a gente espera é qualificar o eleitor para que ele entenda a segurança pública. Segurança pública não é uma questão só de Estado, é questão para todos nós. E se a gente não entende o problema, a gente não sabe cobrar.
Então a gente quer justamente trazer os maiores especialistas. A gente está trazendo o Rodrigo Pimentel, que muita gente conhece, o deputado Guilherme Derrite, que foi o relator do projeto Antifacção, que já foi secretário de Segurança de São Paulo, o Deltan Dallagnol, a desembargadora Ivana David, que talvez seja a maior especialista do Brasil com relação a PCC, o doutor Alexandre Abraão, que é o juiz do Rio de Janeiro, o maior especialista do Brasil com relação ao Comando Vermelho e milícias. Vai discutir sistema prisional e facções. Aí vamos trazer o André Garcia para falar sobre o sistema prisional federal e o Pacheco para falar sobre o sistema prisional estadual e como as facções permeiam esse sistema. O delegado Fabrício, da CORE do Rio de Janeiro, que comandou aquela operação no Rio de Janeiro. Então, a gente está trazendo pessoas... o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, que faz direto o GAECO, o enfrentamento a essas milícias e facções. Ou seja, trazer as pessoas que lidam nisso no dia a dia para a gente ter uma luz sobre essas questões. O que a gente espera, Fernanda, no final do evento, é que a gente emita uma carta de vitória. Ou seja, conclusões e recomendações positivas em cada um dos pontos da segurança, para que a gente possa dar sugestões ao Congresso Nacional. Entendido. Já com o pedido aí de criação de um projeto de lei que venha atualizar. Exatamente. Essa possibilidade. A gente vai trazer, por exemplo, um xerife americano que vai falar sobre as estratégias de tecnologia no combate ao crime e vai falar as estratégias de combate ao terrorismo que deram certo e errado nos Estados Unidos. A gente vai ter um painel para discutir um tema que interessa muito a todo o Brasil na atualidade e aos capixabas. A gente vai discutir estratégias de prevenção a ataques de atiradores em escolas. São temas Final de semana, mais um caso nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Com morte então, de assim, crianças. você está vendo que são assuntos que a gente tem que entender. São violências diferentes, não, doutor absolutamente Carlos? distintas. E a gente tem que entender que o Estado tem que se preparar para antever o problema. Quando o Estado chega depois para proteger o morto, não adianta mais, Fernanda. Desculpe a frase pesada. O Estado tem que agir antes, para justamente evitar que vítimas sejam feitas. É isso. Agora, isso tem que vir combinado de educação, de saúde, de acesso a serviço, né? Mas aí a gente também tem que ser coerente. Eu costumo dizer que segurança pública é a garantia das garantias constitucionais, Fernanda. Sem segurança pública você não chega no posto de saúde, sem segurança pública você não entra na escola. Então a gente tem que ver que a segurança pública, e por isso que a sociedade já entendeu isso hoje. Eu vou falar uma frase que eu tenho falado sempre. Eu afirmo, o melhor projeto de segurança pública é um bom projeto social. Só que a gente não pode mais fechar os olhos que a criminalidade, essa criminalidade que está armada com armas de guerra, que já está dominando o território brasileiro, se ela não for retirada, a gente não vai conseguir nunca ter todas as outras garantias constitucionais. E esse é o objetivo do nosso evento, tentar trazer, fazer um espaço vivo de ideias para tentar iluminar os caminhos da segurança pública. E a gente espera, Fernanda, que esse evento se torne um evento permanente, para que o Espírito Santo se torne realmente um ponto de discussões, de ideias, por pessoas qualificadas, para que a gente possa dar sugestões para o país. Gente, tem gente aqui de todos os lados defendendo e também, né, botando pontos de interrogação aí nesse bom debate que a gente está abrindo aqui, que tipo de segurança que a gente quer para situações em que o poderio armado, ele é muito infinitamente superior àquele que a polícia entrega hoje, né? O doutor Carlos Eduardo, ele está propondo uma revisão na legislação criminal brasileira que permite que um policial, diante de uma situação de confronto com um traficante, um assassino, enfim, que ele esteja altamente, né, capacitado aí com armas e tudo mais, que ele tenha o direito... protegido legalmente para agir em nossa defesa. Que ele tenha a possibilidade de usar a palavra que você usou, abate, não é isso? De abate. E a palavra é muito forte, isso traz muita... É muito preconceito. É um preconceito que eu falei, semântico, porque a palavra abate, eu mostro no livro... Isso já existe em outros lugares Sim, no mundo inteiro, Fernando. E nós já temos no Brasil com relação a aeronaves. E olha que interessante, a nossa legislação é tão hipócrita. Quando você citou a Champs-Élysées, porque isso já é permitido lá. Sim, óbvio. Eu mostro em 8 países a legislação é nesse sentido. Em alguns países, inclusive, as legislações americanas, ela pode punir o policial se ele deixar de agir em omissão da segurança pública, nesse sentido, quando alguém está com uma arma de guerra. Então a gente vê que são formas de... Eu não estou falando para a gente copiar a legislação de ninguém. Perfeito. O que eu estou tentando é mostrar que nós somos uma referência negativa
quando se trata dessa realidade de enfrentamento de armas de guerra. Doutor Carlos já falou isso aqui uma vez, né? E eu vou pedir até para ele explicar melhor essa frase, quando ele falou que a gente está a poucos anos de distância da situação enfrentada hoje pelo Rio de Janeiro. Por que você fortemente diz isso, assim, já mais de uma vez? Eu afirmo isso. Aí eu sei. Pelos estudos que a gente faz, Fernanda, o crime do Rio de Janeiro hoje, ele é aquele que migra e passa toda a expertise para o Brasil inteiro. É a grande realidade. Os fuzis apreendidos do Espírito Santo vêm do Rio de Janeiro, carimbados, inclusive. Complexo, a gente vê direto, Complexo de Israel, ou seja, os fuzis que são apreendidos aqui são assim. Hoje, no Espírito Santo, as nossas polícias entram em todas as comunidades. O Espírito Santo não tem comunidade que a polícia capixaba não entre. Só que, se você vai aumentando e deixando aumentar o número de armas de guerra, é pouco tempo mais para isso acontecer, igualzinho o Rio de Janeiro. Ter os domínios territoriais feitos de formas irreversíveis. Então a gente tem que fazer um projeto nacional. Não adianta, também tem falado isso sempre, fazer projetos estaduais se a gente não tiver um projeto nacional pensando nesses locais que já são hoje comunidades com 1.500 fuzis. Isso é um absurdo. Aí um detalhe, a última mesa do nosso evento, o que eu pensei, eu não tenho os nomes ainda, que ficou a cargo do governador fazer os convites, é uma mesa para debate entre governadores. Então a gente quer trazer governadores que sejam expoentes na parte de segurança para fazerem um debate entre eles com relação às estratégias do Executivo para melhorar a segurança nesses casos. Isso. Essa nova política nacional de segurança pública, ela não contempla nenhuma dessas questões? Não, essas questões não. O Lewandowski esteve à frente dela discutindo? Não. Inclusive, assim, eu acho que tem vários pontos ali que eu questiono muito. Eu acho que são equivocados. Mas essa questão de enfrentamento dessa criminalidade com esse armamento de guerra, não. O crime, essas facções já estão guerreando e o Estado brasileiro está fingindo que isso não existe. Gente, esse é um bom debate, viu? E eu convido vocês. Como é que as pessoas podem participar do evento? Pelo o meu Instagram, Caio Lemos Oficial, tem os links de inscrição, ou pela FDV também, no site da FDV você vai achar o link de inscrição. O evento é dia 27 e 28. Todos podem fazer a inscrição pela Meia Solidária, isso que é importante dizer, ou seja, tem um custo a inscrição, mas se você fizer 2 dias, são mais de 20 palestrantes, né? Se pela Meia Solidária vai ser por R$200 e poucos os 2 dias. Então, um evento deste porte, em São Paulo, Rio de Janeiro, você ia gastar R$5.000 para participar. Então, a gente conseguiu realmente fazer um evento para dar oportunidade das pessoas. Não é só para o pessoal do direito ou policiais. Isso que eu ia perguntar agora, para estudantes. A gente quer que a sociedade vá para entender esses problemas e entender estratégias que têm dado certo em outros lugares, para que a gente possa pensar junto e coletivamente as propostas para melhorar a nossa segurança como um todo. É isso. Te agradeço, viu, pela gentileza. Eu que agradeço. E vai ser aquilo que eu falei, eu espero que esse encontro se torne perene, que o Espírito Santo se torne uma referência nessas discussões, para que a gente possa dar bons exemplos para o Brasil. O Espírito Santo hoje está num cenário muito confortável nacionalmente, né? Um estado recuperado economicamente e tal. Tivemos bons investimentos em segurança pública, mas temos os nossos problemas locais também. Isso é inegável. Mas a gente tem que pensar e ver o que a gente pode melhorar. E eu tenho certeza, Fernando, o Espírito Santo tem tudo para ser um case em bem pouco tempo de sucesso absoluto em matéria de segurança. Então a gente tem que fazer esse cenário de discussões acadêmicas e profissionais para qualificar cada vez mais o nosso posicionamento. Olha, quem não puder ir no evento, tira o necessário, lançamento também do livro, depois também chega... no livro. E né? quem for, durante aqui, realmente não dá tempo, eu vou fazer algumas explicações que eu tenho certeza que as pessoas vão entender. Eu não estou chamando ninguém para o confronto, o objetivo do livro não é esse. Ao contrário, é a gente poder proteger aquele que mais precisa, que é o mais pobre que está subjugado por essas facções. E nem a gente imagina que você esteja chamando, né? Definitivamente. Você é o cara da justiça, jamais chamaria ninguém para o confronto. É que a ideia é nova, né? E tudo que incomoda. É novo tira a gente da zona de conforto. Exatamente. Que é o que você está propondo aqui. Exatamente. Eu quero mais eu quero que as pessoas reflitam e eu quero mais que isso chegue aos nossos políticos. Os políticos têm que refletir sobre isso. Estão fechando os olhos para uma realidade e quem está perdendo é a comunidade mais pobre desse país. É isso, gente. O tiro necessário, a legítima defesa do Estado diante da insurgência armada, lançamento do livro e tem um grande debate acontecendo, 27 e 28, Espaço Patrick Ribeiro. Repete aí, Instagram, Caio Lemos Oficial e o Instagram da FDV, Faculdade de Direito de Vitória, tem os links de inscrição. Eu acho que é um evento imperdível. É isso. Muito obrigada, viu? Bom evento para vocês. Eu que agradeço.